Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é desafios do manejo reprodutivo, manejo de novilhas e primíparas. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o Portal da Pecuária, o maior canal de aulas gratuitas e de qualidade do YouTube. Vamos começar então, pessoal, com o manejo de novilhas. O objetivo do manejo de novilhas é antecipar a entrada das novilhas na reprodução. Ou seja, antecipar a primeira cobertura logo na primeira estação de monta após a desmama. Então, o objetivo é que as novilhas apresentem a primeira cobertura com 15 meses, com o primeiro parto aos 24 meses. Essa seria uma condição ideal. Se você não assistiu às minhas aulas sobre fase de recria de fêmeas, assista. São 3 aulas onde eu falo tudo sobre recria de fêmeas. Ok? Então eu recomendo que você assista às minhas aulas sobre recria de fêmeas. Então esse aqui é o padrão de crescimento para prenhez aos 15 meses, uma recria durando 8 meses, tá? E a novilha já emprenhando na primeira estação de monta após a desmama. Essa seria uma curva de crescimento para prenhez aos 24 meses, ou seja, uma recria de 18 meses, o animal sendo suplementado na primeira seca, na segunda seca. Esse é um padrão de crescimento para prenhez aos 18 meses, numa estação de monta de outono, né, com a recria de 12 meses. Ok? Então, se você não assistiu às minhas aulas sobre recria de fêmeas, assista, porque eu falo mais detalhadamente sobre esse manejo. Então, a estação de monta das novilhas tem que ser uma estação de monta diferenciada, ou a estação de monta mais curta e antecipada em relação à estação de monta das vacas. Então a estação de monta das novilhas, ela tem que ter uma duração mais curta, porque a novilha ela vai substituir uma vaca. Então a novilha tem por obrigação ser melhor que a vaca. Então eu faço uma estação de monta mais curta para a novilha, para fazer uma maior pressão de seleção. Porque eu quero uma novilha com maior fertilidade e uma novilha melhor do que a vaca. Eu vou descartar as minhas vacas velhas e eu quero substituir por novilhas com alta fertilidade. Então, por isso, a estação de monta das novilhas tem que ser com a duração mais curta, em torno de 45 a 60 dias. E o início da estação de monta das novilhas tem que ser antecipado em torno de 30 dias em relação ao início da estação de monta das vacas. Isso por quê? Porque eu começando a estação de monta das novilhas 30 dias antes, essa novilha quando parir, ela vai ter de 30 a 60 dias a mais para se recuperar do seu pós-parto. Tá? Então explicando aqui, ó, a estação de monta de novilhas tem que começar 30 dias antes da estação de monta das vacas. Por quê? Para proporcionar às primíparas um maior tempo de recuperação do seu estado fisiológico após o primeiro parto e iniciar o segundo período de monta junto com as demais categorias de fêmea. Vou explicar melhor. Olha só, vamos supor que a estação de monta das vacas começa aqui em novembro, com duração de 90 dias. Então eu pego o mês de novembro, dezembro e janeiro. Essa aqui é a estação de monta das vacas. A estação de monta das novilhas tem que começar 30 dias antes do início da estação de monta das vacas. Então, se a estação de monta das vacas começou em novembro, a estação de monta das novilhas começa em outubro. E a duração, 60 dias. Estação de monta das vacas, 90 dias. Estação das novilhas, 60 dias. Porque eu quero novilhas de alta fertilidade. Então eu faço uma pressão de seleção maior, uma estação de monta mais curta. E se eu começar a estação de monta das novilhas 30 dias antes, olha lá,
Essa novilha que foi coberta em outubro, ela pare aqui em julho. A novilha que foi coberta em novembro, pare aqui em agosto. Essa novilha, quando parir, ela já vai entrar na estação de monta das vacas, porque ela já não é mais novilha, já é uma vaca. Então só que aqui ela é uma vaca primípara, uma vaca de primeira cria. A primípara sente mais do primeiro parto, porque a primípara ela tem uma exigência nutricional maior do que de uma vaca adulta, porque a primípara ainda está crescendo. Ela não completou o seu desenvolvimento corporal ainda. Então a novilha sente muito, a vaca primípara, ela sente muito após o primeiro parto. Se eu começo a estação de monta 30 dias antes das vacas, essa primípara vai ter mais tempo para se recuperar do seu pós-parto. Olha lá, ela vai ter em torno de 60 dias para recuperar o seu score corporal e aí entrar na estação de monta das vacas com um bom score corporal, apresentando uma alta taxa de reconcepção após o primeiro parto. Ok? Então, o fato de ser mais curta é porque eu quero novilhas com maior padrão de fertilidade. E o fato de começar antes é para dar mais tempo para a primípara recuperar após o parto, para entrar nessa estação de monta de vacas. Já vimos o manejo de novilhas, agora vamos ver o manejo de primíparas. O que é primípara? Primípara é uma vaca de primeira cria. Tá? Então a primípara ela tem que ter um manejo diferenciado, porque a primípara ela ainda está em crescimento. Então ela tem uma demanda metabólica maior do que uma vaca adulta. Então qual é o objetivo do manejo das primíparas? Aumentar a taxa de reconcepção após o primeiro parto. O principal problema de primípara é que ela sente muito após o primeiro parto, pelo fato de ainda estar crescendo. E a sua taxa de reconcepção após o primeiro parto geralmente é baixa. Se você não fizer um manejo diferenciado para a primípara, a taxa de reconcepção das primíparas após o primeiro parto será baixa. Então o objetivo é esse, fazer um manejo diferenciado para as primíparas para aumentar a taxa de reconcepção após o primeiro parto. As primíparas são uma categoria diferenciada. As primíparas apresentam uma maior exigência nutricional se comparado com vacas adultas, pois ainda estão em crescimento, apresentando a maior dificuldade em recuperar o seu score corporal após o parto, com a maior dificuldade para emprenhar. É por isso que eu faço a estação de monta das novilhas começando 30 dias antes das vacas, para quando a novilha parir, aqui ela se torna uma primípara. Pariu, já é uma vaca de primeira cria. Ela parindo aqui, ela vai ter mais tempo para recuperar o seu score corporal pós-parto. Então é por isso que já faço um manejo diferenciado, já pensando nas primíparas. Aqui mostrando esse gráficozinho, que a partição de nutrientes de uma vaca de corte, né, a última coisa que ela manda nutrientes é para a reprodução. Primeiro a vaca quer se manter viva, depois produzir leite para o bezerro, depois, se for primípara, continuar crescendo, depois recuperar o score corporal e por último reprodução. Se eu não tiver o manejo diferenciado para a primípara, ela não vai entrar em cio após o parto e a taxa de reconcepção vai ser muito baixa. Então as primíparas requerem uma atenção especial porque elas vão apresentar o maior período de serviço após o parto, com a menor taxa de reconcepção. Esse trabalho aqui, ele avaliou a sua porcentagem de parições no primeiro ano e no segundo ano reprodutivo de fêmeas não suplementadas, suplementadas apenas no período seco do ano ou suplementadas o ano todo. Tá? As fêmeas que não foram suplementadas apresentaram no seu primeiro ano uma taxa de parição superior a 80%. Já no segundo ano, ou seja, ela pariu, se tornou uma vaca primípara, o segundo ano seria a segunda estação de monta dela. Já no segundo ano, sem suplementação, a taxa de reconcepção, ou seja, sua taxa de parição foi de 50%. Já os animais que foram suplementados na seca, no seu primeiro ano de suplementação, apresentaram uma taxa de parição superior a 90%. E continuaram sendo suplementados na seca, no segundo ano apresentaram uma taxa de parição de
70%. Já melhorou. Já melhorou a taxa de parição, porque eu suplementei na época seca do ano, aumentou o ganho de peso, já melhorou. E os animais suplementados o ano todo, ou seja, no período das águas e no período seco, né, apresentaram nesse primeiro ano uma taxa de parição superior a 90% e no segundo ano uma taxa de parição em torno de 90%. Ou seja, o manejo nutricional interfere na taxa de reconcepção. As primíparas que foram suplementadas após o parto recuperaram rapidamente o score corporal e apresentaram uma boa taxa de parição também no segundo ano. Então, primíparas não suplementadas tiveram menor taxa de reconcepção no segundo ano. As primíparas suplementadas o ano todo apresentaram a melhor taxa. E as primíparas suplementadas só na época seca do ano apresentaram a melhor taxa se comparado a não suplementadas, mas inferior às suplementadas ao ano todo. O que eu vou tentar explicar seria isso aqui, ó. Como é que foi feito esse trabalho? As novilhas foram suplementadas, as novilhas não foram suplementadas, tá? Então esse foi o primeiro tratamento, não teve nenhuma suplementação. Os animais ficaram só sal mineral, né? Só suplemento mineral, mas nenhum suplemento além do suplemento mineral. Aqui elas não foram suplementadas, entraram na estação de monta, elas pariram aqui, não foram suplementadas e apresentaram nessa segunda monta uma taxa de reconcepção muito baixa. No segundo tratamento, suplementaram na época seca do ano, as ovelhas foram suplementadas na época seca do ano com 500 gramas de farelo de soja. Então, cada novilha comeu na época seca do ano 500 gramas de farelo de soja. E na época das águas não foram suplementadas. Então aqui elas entraram na estação de monta, apresentaram uma boa taxa de parição aqui, uma taxa de parição superior a 90%, só que não foram suplementadas aqui, ó. Tá? Então na segunda estação de monta, elas apresentaram uma taxa de reconcepção em torno de 70%. E esse terceiro grupo foi suplementado o ano todo. Então, suplementou aqui na seca, na seca, apresentando aqui uma taxa de reconcepção maior, em torno de 90%. Então, o trabalho foi feito assim: o grupo 1 foi sem suplementação, o grupo 2 suplementaram na seca com 500 gramas de farelo de soja, o grupo 3 suplementaram na seca e nas águas com 1,5 kg de uma ração concentrada contendo 69% de farelo de trigo, 29% de milho e 1,3% de ureia. Se você quer suplementar suas novilhas ou suas primíparas com a alternativa mais comercial, esse experimento aqui ele pode ser substituído por uma alternativa mais comercial que você encontra em qualquer fábrica de suplementação mineral. Então aqui, ó, você pode suplementar a suplementação na seca, ela pode ser substituída por um proteinado com consumo aí de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo, e a suplementação o ano todo ela pode ser substituída por um suplemento proteico energético de seca e de águas. Então na época da seca você vai utilizar um suplemento proteico energético de seca, na época das águas você vai utilizar um suplemento proteico energético de águas, só adequando esse trabalho aqui que foi feito com uma opção mais comercial que você pode encontrar em qualquer fábrica de suplemento mineral. Tá? E aqui seria uma opção de suplementação até o segundo parto, porque a primípara e a secundípara, a vaca de segunda cria, ela ainda continua em crescimento. Tá? Então, vaca de primeira e segunda cria, elas merecem uma atenção especial. A de primeira cria, ela apresenta uma exigência maior, mas a de segunda cria ainda está crescendo também. Então aqui, ó, a primeira seca, suplementar com proteinado. Então essa seria uma opção de suplementação, ok? Na primeira seca, seria isso aqui, ó. Na primeira seca, antes da estação de monta das novilhas, suplementar com proteinado, suplemento proteinado para a época seca do ano, de baixo consumo. O animal vai comer em torno de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Então, uma novilha de 300 quilos vai comer em torno de 300 gramas de proteinado.
suplementar na sua primeira seca com sal proteinado. Na primeira águas, suplementar com proteinado de águas, ou seja, primeira seca da novilha. A novilha passou por estação de monta. Aqui também um suplemento com proteinado de águas. É um suplemento proteinado de baixo consumo para a época das águas. Tá? Na segunda seca, tá? Eu suplemento com proteico energético, né, com esse consumo de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então, na segunda seca, eu suplemento com proteico energético. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou estimular o crescimento fetal. Ó. Tá? E ela vai parir bem na época seca do ano, junho e agosto. Então aqui eu suplemento com proteico energético já para recuperar o score corporal dela após o parto também, antes do parto e após o parto. Na segunda águas, eu suplemento com proteinado de águas, tá? Então com 1 a 2 gramas do quilo de peso vivo. Então nessa segunda águas aqui eu suplemento com proteico, tá? suplemento proteinado de águas. Na minha terceira seca, eu suplemento com proteinado também de época seca do ano, de baixo consumo. E na terceira águas, eu suplemento, né, você pode suplementar com suplemento proteinado de águas. Aí a partir daí, ela vira uma vaca adulta, já completou o seu crescimento, aí ela vai entrar na estratégia de suplementação de vacas adultas, que é uma outra história. Então essa seria a minha sugestão para suplementação de primíparas e de vacas de segunda cria, que são, né, são duas categorias que demandam uma quantidade de energia maior, um manejo diferenciado. Isso visando o quê? Aumentar a taxa de fertilidade, aumentar a taxa de parição para esses animais, aumentar a taxa de reconcepção após o primeiro parto e após o segundo parto. Ok? Então aqui, primeira seca, primeira água, segunda seca, né? Segunda água, terceira seca e terceira água. Então a suplementação de primíparas é fundamental para a redução do período de serviço na segunda estação de monta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado, né, por ter acessado, por curtir o nosso canal, por curtir o vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá? O meu objetivo é ser o maior canal de aulas gratuitas e de qualidade do YouTube. A minha intenção é publicar mais de 1000 vídeos sobre pecuária, sobre bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, manejo de pastagens. O meu objetivo é passar informação para o produtor. Eu preciso que você curta os vídeos, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você se inscreva no canal, eu preciso que você comente os vídeos para que eu tenha um feedback se esse canal é viável, se não é viável, ok? Então muito obrigado, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, você não paga nada se inscrevendo no canal, é uma aula gratuita de qualidade de graça para você, tá? Muito obrigado. Se inscreva no canal e até as próximas aulas. Um abraço!